Hare Krishna, essa questão foi levantada por uma senhora de Porto Alegre, o nome dela é Rosângela. Quero agradecer a participação dela, dizer para ela que antes de eu me atrever a tentar responder essa pergunta, eu tive que pensar um bocado, porque são temas muito assim profundos, né? Ela falou sobre o karma, falou sobre a dor, falou sobre a visão do Bhagavad Gita em relação ao verdadeiro sábio, sobre a lamentação. São temas muito interessantes e eu vou começar então falando sobre o karma, que eu acho que é realmente um tema que merece assim uma abordagem um pouco mais profunda. Já foi o tempo que eu entendia a lei do karma como uma lei punitiva. Hoje em dia não tenho dúvidas de que a lei do karma é uma lei pedagógica. Nós temos a nossa liberdade, né? E se nós não aprendermos a usar essa liberdade, certamente o mau uso da nossa liberdade pode interferir na liberdade dos outros e vice-versa. Uma outra pessoa também, por mal usar a sua liberdade, pode limitar a nossa liberdade. Então eu não tenho dúvida de que a lei do karma é um recurso que Deus usa, que Ele criou para controlar essa nossa liberdade e ao mesmo tempo nos dá responsabilidade. A gente tem que entender a responsabilidade praticamente divina que é você ter a liberdade, o livre-arbítrio de atuar. Então, quando você passa dos seus limites, isso significa que você prejudica outras pessoas, aí sim chega a lei do karma e coloca você no seu devido lugar. Eu sempre me lembro de um exemplo, aconteceu aqui no Ashram, em Teresópolis, num certo final de semana, um casal veio se hospedar aqui num chalé e acompanhado do casal tinha o filhinho deles, devia ter uns 8 anos, assim, o garoto. E quando ele chegou, o garoto desceu do carro, nós temos um lago muito bonito, com os marrequinhos, né? E ele ficou assim, espantado com aquilo e ele começou a procurar uma pedra para poder jogar nos marrecos, uma coisa assustadora, né? E quando os pais viram que o filhinho deles era essa criança que queria atirar pedra nos marrecos, eles colocaram o filho deles trancado no chalé e o moleque começou a chorar. Era uma situação que não tinha nada a ver. Aí a gente chamou o casal e falou, olha, conversa com ele, né? Naturalmente, se vocês conversarem com ele, ele vai entender que não pode jogar pedra no marreco e ele vai poder brincar à vontade. Então, foi isso que aconteceu. O casal abriu o chalé, conversou com ele, a criança parou de chorar, ela entendeu que não deveria fazer isso, e aí ele teve a liberdade dele e tivemos um final de semana tranquilo e bem agradável. Ou seja, nós recebemos do nosso Pai Divino uma certa cota de liberdade, uma oportunidade de agir livremente. Se nós mal usamos essa liberdade e a nossa liberdade começa a prejudicar as outras pessoas, o que o nosso Pai vai fazer? Ele vai se valer desse recurso para nos colocar no nosso devido lugar, nos limitar a nossa liberdade. Essa é a ideia da lei do karma, porque quanto mais corda você dá para uma pessoa tola, mais ela vai se enforcar. Então a ideia é, a liberdade vai de acordo com o grau, o nível da nossa consciência. Se a gente faz um mau uso, aí vem a lei do karma, você agora tem um problema de saúde, um problema econômico, um problema com a família, e isso vai te prender, te limitar, e ao mesmo tempo você vai deixar de prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. Então é uma coisa pedagógica, lógico. Quando uma pessoa olha do lado de fora, se ela não analisa filosoficamente, esses pais estão prendendo a criança no chalé, como eles são malvados, estão punindo a criança, não. Se a criança realmente continuar com esse mau hábito, ele terá que ficar preso. Mas como nesse caso, no nosso exemplo, o exemplo que eu dei, a criança entendeu e deixou claro que não mais iria jogar pedra, então ela conseguiu a sua liberdade. Mas houve uma pressão em cima dela. Então, o karma é uma pressão que vem em cima de cada um quando nós estamos cometendo uma liberdade irresponsável, nos coloca no nosso devido lugar,
E a gente pode então entender que não devemos agir dessa maneira e aí recuperamos a nossa liberdade. Então não é punição, é realmente um ensinamento, é uma pedagogia divina, diríamos assim. Nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, ele disse certa vez que quando você dá uma boa instrução para uma pessoa tola, ela fica irada com você. Então a gente pode expandir esse mesmo conceito em relação à dor. Quando uma pessoa tola sofre algum tipo de dor, ela fica indignada, ela fica revoltada, mas na verdade a dor não é diferente de boas instruções. A dor é uma amiga. Por exemplo, você está sentindo uma dor de cabeça. Isso tem um significado. Algum órgão do seu corpo está com problema e é um aviso para você então se preocupar um pouco mais com a sua saúde. Então a dor pode estar dizendo, olha, beba mais água, se alimente melhor, coma mais adequadamente. É uma dor, mas na verdade são boas instruções que ela está tentando nos passar. Por exemplo, estou sentindo dor nos pés. Talvez você tenha que mudar os calçados, mudar a sua postura, ou talvez até percorrer novos caminhos, né? Por isso, a dor sempre deve ser vista como uma amiga, alguém que está tentando nos ajudar. Nós tínhamos aqui no Ashram também uma cachorra, o nome dela era Nanquim, uma labradora preta, muito legal, muito querida, mas ela tinha um problema que quando as unhas dela começavam a crescer, inflamava as patas dela e ela sofria com aquilo. Então a gente, quando isso acontecia, a gente levava ela no veterinário, e o veterinário tinha que fazer uma espécie de cirurgiazinha e cortar um pouquinho a patinha dela e tirar a unha e fazer um curativo, e isso certamente provocava alguma dor para ela. Nós entendíamos que isso era a melhor coisa para ela. Na verdade, o veterinário era um grande amigo dela, estava beneficiando ela, mas, coitadinha, uma cachorra não podia entender isso, né? E sempre quando isso ocorria, e a gente tinha que levá-la lá na veterinária, o que acontecia? Quando se aproximava da casa, ela já sabia o que estava acontecendo, ela enlouquecia dentro do carro, queria sair de qualquer jeito, achando que a gente estava cometendo assim uma atividade, sei lá, perversa contra ela, mas não, isso era para o bem dela. Então, ao mesmo tempo, uma pessoa tola, às vezes sofre alguma coisa, uma pequena cirurgia, um pequeno ajuste aqui ou ali para beneficiar, para curá-la, e ela fica indignada com Deus, indignada com o mundo e se revolta. Isso é uma mentalidade que tem que ser corrigida de todos nós. A gente tem que passar a ver que os problemas, as dores, são lições, são instruções e, na verdade, pode nos motivar a aprender, a meditar, a tentar entender onde a gente está errando. Aí você vai me perguntar, mas vocês não sentiam assim, a dor, né, que a cadela estava sentindo? Lógico. A gente ficava sensível, a gente não gostava de ver ela sofrendo, mas por trás disso a gente sabia que é para o bem dela. Então tudo que acontece, qualquer coisa que aconteça, tanto de bom quanto de ruim, existe Deus por trás, tudo é um arranjo divino com um propósito pedagógico, como já falamos. Então, mesmo a dor que uma pessoa sente, você não deve ignorar. Olha, que pena, ela está sentindo aquilo, você se sensibiliza, mas ao mesmo tempo você sabe que faz parte do processo da purificação de todo mundo. Então, não é que você vai ficar uma pessoa insensível com as dores das pessoas, mas ao mesmo tempo você não vai ficar totalmente assim impregnada de revolta porque a pessoa está sofrendo e o mundo está sendo injusto com ela. Não, não existe injustiça, a justiça divina está sempre atuando, ninguém sofre gratuitamente, ninguém também desfruta gratuitamente, todo mundo está colhendo os frutos. Se você, por exemplo, plantar jiló, provavelmente você não vai colher morango, você vai colher jiló. Então nós temos que aprender a agir e atrair situações positivas e favoráveis, e a lei do karma tem essa incumbência de fazer com que a gente entenda isso e aprenda a atuar de uma forma mais pura, de uma forma mais responsável. E como você muito bem citou no capítulo 2 do Bhagavad Gita, Krishna fala que um verdadeiro sábio, ele nunca vê motivos para se lamentar, porque ele está sempre vendo a mão de Deus em tudo.
E Deus é totalmente amor, totalmente bondade, só que às vezes, quando não existe mais nenhum recurso, o Pai Divino tem que atuar de uma forma um pouco mais enérgica, mas ainda assim não é lamentável. Ele está, tudo que ele faz, todas as leis divinas, tudo o que acontece, pode nos ajudar no nosso processo de educação espiritual. Então, no Bhagavad Gita diz que uma pessoa que atingiu um estágio de sabedoria plena, ela não vê motivo para se lamentar nunca. Mas nosso Guru também dizia que nós não podemos imitar um sábio. Nós temos que seguir os passos de um sábio. Nós não podemos fazer de conta que somos insensíveis ou mesmo se cultivar a insensibilidade. Não. Na condição que nós estamos, é natural que nós nos sintamos assim, afligidos também pela dor das outras pessoas, isso é natural e até é positivo. E a gente purificando ou burilando, lapidando esse sentimento, a gente vai se aprofundar até o ponto de entender que a verdadeira dor, isso é lamentável, é que as pessoas se deram as costas para Deus, elas se desconectaram com Deus e estão tendo um tipo de vida muito perigoso. Isso realmente é lamentável. Esse tipo de lamentação, o verdadeiro sábio também tem. Ele se lamenta de ver pessoas que têm totais oportunidades de se harmonizar com as leis divinas, de recuperarem a sua consciência espiritual, estão se embrenhando por caminhos perigosos e criando uma condição perigosa e cada vez assim, que vai atrair mais sofrimento para elas. Bom, então, Rosângela, tentando finalizar meus comentários, eu não diria que é errado uma pessoa se sensibilizar com a dor dos outros, pelo contrário, seria muito estranho uma pessoa, em nome de dita espiritualidade, se tornar uma pessoa totalmente insensível. É lógico, né? Bhagavad Gita diz que um sábio não se lamenta materialmente. Ele entende que tudo que existe há um propósito pedagógico por trás, como falamos, Deus está atuando para nos ensinar, mas internamente existe sim uma lamentação mais profunda de perceber que as pessoas que se desconectaram com Deus, que estão levando uma vida completamente assim, sem nenhum sentido espiritual, elas estão sofrendo e vão continuar sofrendo, a menos que se voltem para Deus e que tentem encontrar essa harmonia divina. Então a ideia é que o karma é algo muito positivo, é uma lei, um recurso divino para nos orientar, para nos proteger, para que a gente desenvolva a responsabilidade e aprenda a ser uma pessoa pura e consiga colher frutos positivos das nossas atividades. Então eu agradeço você com a sua pergunta. A gente passou alguns dias, umas 2 semanas assim, em recesso, Natal e Ano Novo, e agora a gente voltou. Esperamos estar firmes e toda quarta-feira voltar a postar algum vídeo novo, ok? Então agradeço a todos que assistiram e fico aguardando novas perguntas e um bom 2016 para todos. Hare Krishna.